Quero convidar a todos para abrirem a Escritura na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. E vou pedir a gentileza que você mantenha o texto bíblico aberto, porque farei uma leitura, uma exposição gradativa nesta manhã. Então, leremos gradativamente o texto no transcorrer da exposição. Romanos capítulo 6. O título desta manhã a palavra desta manhã tem como título Unidos com Cristo para viver em novidade de vida. Eu queria que você imaginasse de início o seguinte: imagine uma árvore, ela tem a sua raiz arrancada de um solo envenenado. Há ali um solo envenenado e retira-se essa árvore com todas as suas raízes e ela é então transplantada para um solo fértil e vivo. Essa árvore então já não pertence ao terreno velho. A sua seiva, a sua força e o seu futuro vem agora de uma outra fonte. Assim é a vida do cristão em Cristo. O apóstolo Paulo, após demonstrar nos primeiros capítulos da Epístola aos Romanos que nós somos justificados somente pela fé em Jesus Cristo, ninguém é justificado pelas obras, todos são justificados unicamente pela fé em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo mediante a fé. Ele agora antecipa uma objeção maliciosa. Se a graça cobre o pecado, não seria então o pecado até desejável para que a graça se manifeste ainda mais? Então Paulo responde com veemência: de modo nenhum. E a partir daqui ele mostra que a união com Cristo não apenas nos livra da culpa do pecado, mas a nossa união com Cristo também nos livra do domínio do pecado. E o coração do capítulo é a realidade de que nós fomos feitos um com Cristo em sua morte e ressurreição. Ou seja, a união com Cristo transforma radicalmente a nossa relação com o pecado, libertando-nos de seu domínio e chamando-nos a viver para Deus em novidade de vida. Então eu vou dividir essa palavra em 4 partes. Na primeira delas, nós veremos a união com Cristo é o nosso fundamento. A palavra-chave aqui será fundamento. Em segundo lugar, nós veremos que a união com Cristo redefine a nossa condição. Então, a palavra-chave aqui em segundo lugar será condição. Em terceiro lugar, nós veremos que a união com Cristo estabelece a nossa nova identidade. E em quarto lugar, a união com Cristo transforma a nossa prática de vida. E nós vamos terminar ao redor da seguinte pergunta: se nós estamos unidos a Cristo, o que nos leva a viver no pecado? Como se o pecado fosse o nosso Senhor. Se nós estamos unidos a Cristo, o que pode nos levar a viver no pecado como se o pecado fosse o nosso Senhor? Eu peço que então você acompanhe a leitura que farei até o verso 5 de Romanos capítulo 6.
Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Até aí. Observe, Paulo lembra aos cristãos que nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, que o nosso batismo lembra-nos que nós, assim como Cristo foi ao túmulo, assim como Cristo foi sepultado no seu túmulo, também nós, em nosso batismo, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O apóstolo então estabelece aqui a nossa união com Cristo como um fundamento. E observem aqui que o batismo aqui não é visto apenas como um rito externo, mas como um sinal da realidade espiritual da nossa união com Ele. E isso é muito importante em nossa compreensão da fé. Que o batismo ele retrata, ele reflete essa realidade da nossa união espiritual com Cristo. E assim como Cristo morreu, nós morremos. E assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E essa é a base de toda a vida cristã. Não partimos da força de vontade, mas de um fato espiritual. Nós estamos enxertados em Cristo, Cristo que é a videira verdadeira, e a seiva da nossa vida, da vida de Cristo, corre em nós. A seiva da nova vida corre em nós. É isso que o batismo nos lembra, de que nós fomos unidos a Cristo. É isso que significou o seu batismo. É isso que significou o batismo quando você desceu as águas, quando você foi submerso, o seu sepultamento e a sua ressurreição com Cristo. O batismo a união com Cristo é o fundamento. Mas aí o apóstolo avançará e ele dirá que a união com Cristo redefine a nossa condição. Vejamos os versos de 6 a 11. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Antes o pecado era o nosso Senhor. Antes o pecado era o tirano que dominava sobre nós. Antes o pecado era o Senhor nosso. Nós servíamos ao pecado, para usar a linguagem do apóstolo Paulo.
Antes do pecado, nós éramos escravos do pecado. O velho homem, que é a nossa velha natureza, estava debaixo da tirania do pecado. Mas agora observe o verso 6, Paulo declara: já não somos escravos do pecado. O pecado já não reina sobre nós. A sua condenação foi cravada lá na cruz. Lá na cruz, a condenação, a nossa condenação foi cravada com Cristo. E a condição mudou. O domínio foi quebrado. A morte de Cristo não apenas pagou a nossa culpa, mas também nos libertou do poder escravizador do pecado. E, aliás, é para isso que o Senhor nos dá a sua palavra, é para isso que o Senhor nos dá a sua igreja, é para isso que o Senhor nos envia o Espírito Santo, para operar em nós um crescente mortificar dos nossos pecados. Porque nós já não somos mais escravos do pecado. Ele nos libertou do poder escravizador do pecado. E aí ele vai dizer: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. E agora vamos ver os versos de 12 a 19. Ele dirá assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum, ele dirá. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessas palavras, as quais eu não tenho condições de ser muito exaustivo na compreensão delas? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que não há neutralidade. Paulo insiste: ou nós somos escravos do pecado para a morte, ou nós somos escravos da justiça para a vida. Ou eu sou servo de Cristo, da justiça de Cristo para a vida, ou eu sou escravo do pecado para a morte. Ele vai dizer o seguinte: a graça não nos deixa órfãos, mas ela nos dá uma nova identidade. Obedeceste, ele diz aí no verso 17, obedecestes de coração a forma de doutrina, ou seja, a graça de Deus em nós, assentada em nosso coração,
dá-nos uma nova identidade, dispõe o nosso coração de uma maneira tal que nós agora obedecemos de coração a forma de ensino de Cristo. Nós já não estamos mais entregues à nossa própria maneira de viver. Nós já não somos mais escravos do pecado. Já não estamos debaixo da tirania do maligno. E já não estamos mais seguindo o curso deste mundo. Nós estamos servos de Cristo, enxertados em Cristo, unidos a Cristo. E ser servo de Cristo não é opressão, mas é liberdade. É liberdade verdadeira. Talvez para algumas pessoas neste mundo, quando você se rende a Cristo, você está se tornando escravo e elas estão livres. É como se para a ótica deste mundo, quem está fora de Cristo está livre. E quem está em Cristo está em escravidão. Mas observem que no raciocínio do apóstolo Paulo, o entendimento não é este. O entendimento do apóstolo Paulo é esse: que ser servo da justiça não é opressão, mas verdadeira liberdade. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse certa vez que quando nós encontramos a verdade nos liberta. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos fora de Cristo, nós estamos ainda na escravidão dos nossos pecados, na tirania da nossa condenação. E ele dirá, então, que ser servo é pertencer a Deus, é viver em conformidade com aquilo para o que nós fomos criados. Nós fomos criados para algo. O ser humano foi criado para uma realidade. O ser humano foi criado para glorificar, amar a Deus. O ser humano foi criado para a liberdade. E quando nós cremos em Cristo, quando nós pertencemos ao Senhor, nós então nos encontramos. Nós vivemos em conformidade com aquilo para o que fomos criados. A nossa vida ganha significado. A nossa vida ganha sentido. Nós já não estamos mais simplesmente perdidos como ovelhas que não têm pastor. Nós sabemos quem somos, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos. Isso é diferente da compreensão do mundo, que acha que ao fazer aquilo que quer, ao fazer aquilo que inclina o seu coração, eles estão livres. Não é verdade. À luz da palavra de Deus, eles estão ainda debaixo da tirania da sua natureza caída do velho homem. Mas eu peço que agora você acompanhe a leitura que farei dos versos 20 a 23. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vocês conseguem ler comigo o verso 23 todos juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está observando aqui? O cristianismo não é só uma filosofia. O cristianismo não é apenas uma mudança teórica. O corpo, antes instrumento do pecado, agora é oferecido a Deus como instrumento de justiça, diz o apóstolo Paulo. E essa santificação, ela não é opcional. Ela é o caminho necessário.
ela é o caminho de quem está em Cristo. Ou seja, a vida de santidade, a vida de submissão, a vida de obediência ao Senhor. E Paulo conclui com essa antítese, com esse contraste definitivo. Ele diz assim: o salário, a paga, a consequência, o resultado do pecado é a morte. E ele não está falando apenas da morte física. Ele está falando daquela morte de que se tratou lá o livro de Gênesis. De viver separado de Deus, apartado de Deus, longe de Deus, destituído da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas a dádiva presente, a preciosidade gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso nos traz agora aquela pergunta que coloquei de início. Se no argumento do apóstolo Paulo, nessa epístola que é central ao cristianismo, nessa epístola que é fundamental à nossa fé cristã, se o apóstolo está a dizer que estamos unidos a Cristo, nós então já não somos mais servos do pecado, que nós sinalizamos isto desde o dia em que nós nos batizamos, que nos leva a viver às vezes em pecado, como se o pecado fosse o nosso Senhor e não Cristo. Paulo já respondeu em essência que não há mais espaço para essa contradição. Mas aqui, pastoralmente, nós podemos sondar o coração e responder a essa pergunta em algumas direções. Às vezes, nós continuamos e praticamos o pecado porque nós esquecemos o fundamento da nossa fé. Muitos vivem como se a vida cristã fosse uma trajetória de performances. Muitos vivem como se a vida cristã fosse esforço pessoal. Muitos vivem como se a vida cristã fosse um acúmulo de obras e méritos, e não uma união real com Cristo. Você em Cristo, você está unido a Cristo. E se você está unido a Cristo, não faz sentido que você viva uma vida de pecados. É uma incoerência, é uma contradição que unido a Cristo, você ainda viva esta realidade. Quando nós olhamos para a cruz e a ressurreição, nós perdemos a consciência de que a raiz do pecado já foi arrancada. Quando nós não olhamos para a cruz, quando nós não olhamos para Cristo, nós começamos a olhar para nós mesmos. E para você buscar uma vida de santificação, é preciso você sempre se lembrar de Cristo. Sempre olhar para Cristo. Sempre lembrar-se que ser cristão é estar unido a Cristo. Quando Satanás soprar nos seus ouvidos, para que você negue a Cristo, para que você desonre a Cristo, para que você entristeça o Espírito Santo de Deus, quando a sua natureza, o velho homem, como diz o apóstolo aqui nesse capítulo, soprar para você o caminho muito sedutor de deixar o amor a Cristo para amar o pecado, lembre-se disto. Olhe para a cruz. Lembre-se que você está em Cristo.
que agora você está unido a Ele. Você já não está mais entregue a si mesmo. Você agora tem uma nova natureza. Você tem agora uma nova identidade. Você tem agora um novo Senhor. Em segundo lugar, às vezes nós cedemos ao pecado porque nós subestimamos o poder do pecado. Sabe, meus irmãos, ainda que derrotado, o pecado continua tentando reinar. E o pecado é alguma coisa assim, ele ganha raízes, ele se aprofunda. Nós cedemos espaço, ele vai ocupando espaço. Lá no deserto, aquele beduíno, uma noite fria, estava dormindo em sua tenda. Era uma noite fria, porque no deserto as noites são frias, muito frias, abaixo de zero. E veio o camelo e enfiou o pescoço, a cabeça dentro da tenda. E o beduíno não fez nada. E aí veio o camelo e enfiou a primeira pata dentro da tenda. E o beduíno não fez nada. E depois ele enfiou a segunda pata. E depois ele entrou lá dentro. E a lenda árabe diz que o camelo então disse ao beduíno: sai porque agora essa tenda é minha. É isso que o pecado faz com a gente. Vai cedendo espaço, ele vai encontrando o seu lugar. Porque às vezes nós subestimamos o poder do pecado. E aí, como se ele fosse alguma coisa inofensiva. E cedo ou tarde nós então podemos voltar a servi-lo. Por isso o apóstolo adverte aqui no verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não subestime a força, poder do pecado, que ele deforma, porque ele distancia, porque ele esfria, porque ele dessensibiliza a consciência, porque ele cauteriza o coração. Quando nós não somos cuidadosos, ele vai esfriando a nossa alma. Há uma linguagem do Antigo Testamento muito interessante. Há um episódio do Antigo Testamento muito interessante. É o da mulher de Ló. Os anjos tiram Ló e sua esposa e suas duas filhas correndo de Sodoma. Tiram pela mão, arrancam os anjos enviados pelo Senhor, arrancam aqueles 4 da cidade de Sodoma. Mas acontece algo com a mulher de Ló. Ela vira-se para trás. E o texto bíblico diz que ela se transforma numa estátua de sal. Ela paralisa. Tome cuidado, para o seu coração não ficar preso em Sodoma. Tome cuidado, porque ele paralisa você, ele destrói você. Não subestime o poder do pecado. Em terceiro lugar, porque às vezes nós resistimos à identidade de servos da justiça. A nossa geração, ela valoriza a autonomia absoluta. A nossa geração diz assim: faz o que está no seu coração. Faz aquilo que é do seu agrado. Faz o que você queira. Mas a Bíblia mostra que não existe neutralidade. Ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos a Deus. E que, no final das contas, todos servimos. Todos temos nossos senhores. A grande questão é qual é o nosso Senhor. E qual deles é um bom Senhor. Qual deles é o melhor Senhor. Resistir a ser servo da justiça
é, no fundo, voltar à escravidão disfarçada. Você é servo do Senhor e pode servir com alegria, pode servir com liberdade. No Senhor, isso não é escravidão. No Senhor, isso é gozo, isso é liberdade, isso é alegria. Quando você volta então a servir não a Deus, mas ao pecado, isso vai tirando a alegria sua, isso vai tirando contentamento. Essa é a razão porque Davi, no Salmo 51, quando ele lembra do seu pecado, ele pede a Deus: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Que o pecado faz isto. Ele furta a sua alegria, o seu contentamento verdadeiro. Ele promete, mas não cumpre. Ele faz promessas, mas não entrega. Em quarto lugar, porque às vezes nós negligenciamos a entrega prática do corpo a Deus. O corpo aqui é a totalidade do nosso ser. A nossa fé não é abstrata. A nossa fé não é apenas um conjunto de realidades abstratas. Paulo fala de apresentar, observe o verso 13, os membros do corpo como instrumentos de justiça. Isso significa, meus amados irmãos, que nós precisamos entregar os nossos olhos ao Senhor. Isso significa que nós precisamos entregar as nossas mãos ao Senhor. Isso significa que nós precisamos entregar o nosso tempo ao Senhor. Isso significa que nós precisamos entregar os nossos desejos ao Senhor. E se abrimos brechas para o velho senhorio do pecado, nós então negligenciamos essa entrega de servirmos inteiramente ao Senhor. E às vezes, especialmente pode ser que alguém venha de algum grupo religioso, sabe-se lá, ou de alguma cultura religiosa, em que confunde graça com licença, ou graça com licenciosidade. Que, aliás, é a grande pergunta que o apóstolo Paulo faz aí nos versos 1 e 2. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Essa igreja tem lá na placa o nome Igreja Batista da Graça. Mas graça não é desculpa para pecar. A graça é o contrário. É poder para viver em novidade de vida. É exatamente isso que diz o versículo da nossa semana. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E onde essa confusão acontece, é que nós confundimos graça com licenciosidade. A santificação se perde e a vida cristã se torna contraditória. Não é porque você vive na graça que você pode viver em licenciosidade. Lembre-se, você está unido a Cristo e a sua vida deve manifestar o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, o Espírito de Cristo, a vontade de Cristo, a palavra de Cristo. Então nós vamos examinar se nós temos esquecido a realidade da nossa união com Cristo. E vamos dar nome aos pecados que ainda tratamos como inofensivos. Quem sabe você tem aí pecados de estimação.
e já os tem domesticados como inofensivos. Seja tempo de você abandoná-los, dar nome a eles. E vamos nos perguntar a quem pertencem os nossos corpos? A quem pertencemos nós? A quem pertence o nosso tempo? A quem pertencem os nossos dons? A quem pertence a nossa vida? A quem pertence o nosso coração? A quem pertence o seu coração? Vamos redescobrir a graça como força para a santificação, não como um álibi, não como uma desculpa para pecar, mas como força para vivermos, poder para vivermos em novidade de vida. Eu preciso terminar essa palavra, talvez agora trazendo uma imagem. Há escravos libertos na história da humanidade, há escravos que foram libertos. E que mesmo após receberem a carta de alforria, eles continuavam vivendo como se fossem cativos, com medo de agir como homens livres. Que coisa triste! É alguém que recebeu uma carta de liberdade com medo de agir como homem livre. E assim acontece conosco quando nós ignoramos a nossa união com Cristo. Nós vivemos como se ainda estivéssemos sob o domínio do pecado. Mas a verdade gloriosa é esta: que Cristo nos libertou, e Ele morreu e ressuscitou, e nós morremos e ressuscitamos com Ele, e a nossa vida não pertence mais ao pecado, mas ao Senhor. Você tem agora um outro nome, um nome de família. Você é filho do seu Pai Celestial. Você está em Cristo. Você agora tem essa identidade. Nossa vida não pertence mais ao pecado, mas ao Senhor. E Cristo é Ele tanto a base quanto o poder para a nossa santificação. Ele não apenas nos justificou diante de Deus, mas Ele nos uniu a si, para que vivamos na liberdade dos filhos de Deus. Você pode viver agora como filho de Deus, livre, servo da justiça, mas livre em Cristo Jesus. Então nós devemos viver como quem foi transplantado do solo venenoso, do solo da morte, para o solo da vida. Você agora é uma outra árvore. Você não está mais naquele jardim maldito, amaldiçoado, envenenado, mortal. Você está unido a Cristo. E não mais como cativos, mas como servos da justiça. Não mais como instrumentos do pecado, mas como testemunhas vivas de Cristo, da graça de Cristo. E que o Senhor nos abençoe. Vamos falar com Ele, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus nós fomos unidos à sua morte e ressurreição. Ajuda-nos a viver não mais como escravos do pecado, mas como servos da justiça. Que os nossos corpos, que a nossa mente, que o nosso coração sejam consagrados a Ti em novidade de vida. Olhos, mãos, pés, tempo, desejos, tudo isso. Fortalece-nos pelo Teu Espírito
para que a graça que nos salvou também nos santifique, dia após dia, até que o Senhor nos chame à tua presença, ou até o dia de Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém.